Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 21. Gostaria que você mantivesse aberta a sua Bíblia aí nesse capítulo. Não vamos ler ainda. Irmãos, nós temos na Bíblia um bloco narrativo que se estende do capítulo 12 de Gênesis até o livro de Êxodo, capítulo 1, onde nós vamos ver ali a narrativa de uma odisseia, que é a odisseia da formação do povo de Deus, o povo eleito de Deus. O Senhor faz uma promessa a Abraão, e nessa promessa ele já adverte que antes que Abraão seja pai de multidões, a sua família descerá para o Egito e ali será escrava durante 400 anos. Então, depois que houver enchido a medida dos amorreus, medida de juízo que o Senhor desejava derramar sobre eles, então o povo de Deus seria tirado do Egito. E essa promessa que Abraão seria pai de multidões, então, passa por essa descida de Jacó, ou Israel, com a sua família, de 70 pessoas aproximadamente, e ali essa família iria se multiplicar em milhares de milhares na terra de Faraó. Mas, mesmo dentro dessa odisseia, dessa grande narrativa, existe uma pequena história que se tornou muito importante. E essa história explica muito dos conflitos que nós vemos ainda hoje no Oriente Médio, e que podem se tornar o estopim de uma nova guerra mundial, né? Eu me refiro à história dos nascimentos de Ismael e Isaque. Dentro do quadro grande aqui da narrativa de Gênesis, que envolve a promessa de um herdeiro a Abraão e de como Sara e Abraão escolheram lidar com essa promessa. Então, quando nós olhamos para essa história familiar, na verdade, um drama familiar, nós vamos aprender algumas lições preciosas sobre como devemos lidar com a promessa de Deus e sobre como a fé se constitui em uma maneira sábia de se viver. Porque, entre outros benefícios, a fé nos evita que nós tenhamos que arcar com consequências desastrosas das nossas más escolhas. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 21 e depois vamos reconstruir aqui um quadro para que nós tenhamos um contexto do nosso texto de reflexão para essa noite. Convido você então a abrir, você que já abriu, mas ainda não abriu, capítulo 21 de Gênesis. Nós vamos ler apenas do versículo 14 até o versículo de número 21. Gênesis 21, 14 a 21. Diz assim: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino.
aí onde ele está. Põe-se em pé, e levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Glória a Deus. Vamos orar, pedir a direção do Senhor nesse momento. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que acabamos de ler. Tua palavra é inspirada, nós cremos que ela é palavra do Senhor. Ó Deus, e por isso nós nos submetemos ao poder e à eficácia da tua palavra nessa noite sobre as nossas vidas. Fala, Senhor, aos nossos corações, envia o teu Espírito para que ele nos dê a interpretação correta das Escrituras e nós possamos, ó Deus, falar e ouvir conforme o teu Espírito. Ajuda-nos a compreender a mensagem, que ela possa tocar profundamente em nossos corações e que saiamos daqui, ó Deus, não apenas esclarecidos, mas também edificados sobre a rocha firme da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Então, se vocês quiserem, né, se você for hábil, você pode acompanhar a narrativa do livro de Gênesis, onde nós vamos fazer uma pequena viagem aqui no texto, porque esse drama tem início no capítulo 15, quando Deus faz promessas a Abraão, dentro da grande promessa do capítulo 12. E nós precisamos fazer uma distinção nessa relação de Deus com Abraão entre a promessa e as promessas, que fazem parte dessa promessa maior que Deus fez a Abraão. A promessa que ele fez a Abraão é que ele seria pai de multidões, que ele seria o pai de uma grande nação e que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa é a grande promessa. Mas, como derivadas dessa grande promessa, existem várias promessas que Deus fez a ele. Então, Deus promete a ele, no capítulo 15, pelo menos 3 coisas importantes. Deus promete uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Deus promete uma terra para chamar de sua, Canaã. Mas, acima de tudo, terceiro lugar, Deus promete um herdeiro, nascido da sua carne, gerado por ele com Sara, sua mulher. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda era relativamente jovem, capaz de gerar um filho com a sua esposa. Mas isso não iria acontecer agora. E para dar garantias das suas promessas, o Senhor fez uma aliança com Abraão. E ele se compromete por meio de uma cerimônia que envolve sacrifício, envolve sangue e um pacto de lealdade entre as partes, entre ele e Abraão. E aqui temos apenas o início do drama, mas você sabe que todo drama começa mesmo com um problema. E o problema aí é que Sara, esposa de Abraão, não podia ter filhos. E então, ela pensa consigo mesma: eu não posso ter filhos, mas eu tenho uma serva. Eu posso dar filhos a Abraão por meio da minha serva. E eu chamo essa sessão de O Problema. Sara, àquela altura, ainda se chamava Sarai, desiludida por não poder dar filhos a Abraão, ela decide ajudar e oferece a sua escrava egípcia para que Abraão possa ter filhos com ela. E assim Sara possa ser mãe por meio da sua escrava Agar. Agar era uma escrava egípcia que estava a serviço de Sarai. E havia naquela época um costume, que inclusive consta no Código de Hammurabi, que é um dos códigos legais mais antigos da história. E esse costume permitia que uma senhora, uma dona de escravas, desse
uma escrava para o seu marido se ela não pudesse gerar filhos para ele. Então, a escrava poderia fazer isso em seu lugar, mas o filho ou os filhos seriam dela, da senhora, e não da escrava. E Abraão acolhe a oferta de Sarai e Agar engravida. Na verdade, se você prestar atenção, você vai perceber que Abraão, ele age meio que como Adão durante todo esse processo, ele é omisso. Ele não reage em nenhum momento, ele não toma a dianteira da situação em nenhum momento, ele apenas vai deixando, sabe aquela letra daquela música, deixa a vida me levar? Ele vai deixando a situação levá-lo, ele não toma uma atitude prática para mudar a situação e nem para manter o que havia sido combinado entre ele e Deus. E as coisas saem do controle, porque depois que Agar engravida, ela começa a desprezar a esposa de Abraão. E então, de novo, Abraão se omite quando Sarai vai reclamar com ele e diz: olha, faça o que você quiser. Ela está nas suas mãos. Ou seja, joga a decisão para cima da esposa. Então, Sarai começa a humilhar Agar, que foge para o deserto, e ela toma a direção do Egito, sua pátria, isso lá ainda no capítulo 16. E a essa altura o drama toma contornos surpreendentes, porque Deus vai ao encontro de Agar e lhe faz promessas dizendo que ela também vai ser uma progenitora de uma grande descendência. Mas o filho que vai nascer dela será um homem de temperamento indomável. Ele viverá como vizinho dos seus irmãos, ele vai lutar contra todo mundo e todo mundo vai lutar contra ele, mas ele vencerá por seu esforço, será bem sucedido à sua maneira, porque o Senhor vai abençoá-lo. E a situação vai se complicando. Então, aquela mãe com seu filho que Sara havia mandado embora, Sara pensou: me livrei do problema. Mas o Senhor diz para ela: Agar, volte para a casa da sua senhora. E então, um belo dia, uma bela tarde, Sara ouve alguém batendo a porta da sua tenda. Quem é? Sou eu. E ela está chegando lá com o seu filho de volta. Então Agar faz algo também inesperado, ela invoca o Senhor e lhe dá um nome. E este é um fato inédito na Bíblia, é a única vez em que uma mulher dá um nome a Deus e Deus não o rejeita. Ela diz: o Senhor me viu, e eu também vi o Senhor. E eu vou chamar o nome desse lugar, o poço em que o Senhor me viu, o lugar em que Deus me vê. Então ela volta para a casa da sua senhora e obedece à voz de Deus. E Agar dá à luz o seu filho, e Abraão chama de Ismael, que soletrando seria Ishmael, que significa o Deus que me ouve. E foi o nome que ela dera a Deus junto ao poço no deserto. E tudo parecia ter se acalmado. Ismael nasceu, Sarai o recebeu nos braços e finalmente Deus agora vai poder cumprir a sua promessa que fez a Abraão, graças à ajuda de Sarai, Agar e Abraão. Deus está agradecido. Só que não. Aí vem o capítulo 17, e eu chamo essa parte de e agora? Por quê? Abraão agora está com 99 anos. Ismael tem uns 13 ou 14 anos, a família vive feliz, está todo mundo contente, menos Deus. Porque ele não volta atrás em suas promessas. Deus não quebra as suas alianças. E tudo que ele disse que faria, ele iria fazer conforme ele prometeu. Então ele se revela novamente a Abraão para renovar o seu pacto. O Senhor repete as promessas que havia feito e acrescenta um item como sinal de pertencimento aos descendentes de Abraão, que ele chama de circuncisão. Então Deus muda o nome de Abraão, que naquela época era Abrão, que significava antepassado famoso, ele muda para Abraão, que significa pai de multidões.
ele também muda o nome de Sarai, que passa a se chamar Sara, princesa. Irmãos, Deus é muito misericordioso. Porque no meio de todo esse contexto de desobediência, de precipitação, o que Deus está fazendo? Ele está honrando essa família. E tudo está indo muito bem, a família está sendo honrada, e Deus volta a falar de dar um herdeiro a Abraão, mas ele já está com quase 100 anos. Para você ter uma ideia da situação de Abraão, o texto aos Hebreus, você pode ler depois no capítulo 11, a palavra que o texto aos Hebreus usa para se referir a Abraão nessa circunstância é uma palavra que significa morto. O texto diz que Abraão estava morto. Ele estava vivo, fisicamente, mas ele estava totalmente incapacitado de gerar um filho com a sua esposa, que já estava com 90 anos. E é nesse contexto que Deus chega e fala para ele de novo: Abraão, lembra que eu combinei com você que eu ia te dar um filho? Abraão, Senhor, como poderia esquecer? É claro, Senhor, que viva Ismael para sempre. Então, se prestarmos bastante atenção, quase dá para ouvir Deus limpando a garganta. Sara, tua mulher, te dará um filho. Você o chamará Isaque, e é com ele que eu vou firmar a minha aliança para a tua descendência. Eu vou abençoar Ismael também, ele se multiplicará, será uma grande nação, dele nascerão também 12 príncipes, porque nele também a tua descendência será numerosa, porém, não dentro da aliança entre mim e ti. Aqui é com Isaque. Então Abraão circuncidou a todos os da sua casa, inclusive Ismael. E agora? Como é que fica a situação, irmãos? E nós chegamos ao capítulo 18, versículos 1 a 15, e essa parte eu chamo de... Tem alguém rindo aí? Porque quando Deus se revela a Sara, ele vai dizer a ela que ela vai ser mãe, e ela ri. Não é para menos, né, irmãos? Numa situação como essa, com o marido morto, ela praticamente morta, e o Senhor diz: você vai ser mãe. E ela disse: ora, Senhor, que novidade maravilhosa. Só não dá para acreditar. E ainda levaria 1 ano até o nascimento de Isaque. Deus queria que Abraão fosse centenário. Irmãos, eu falei hoje pela manhã, e repito, Deus tem um senso de humor extraordinário. A forma como ele faz as coisas, como ele planeja, como ele cumpre os seus propósitos, é uma coisa muito surpreendente. Então, Abraão recebe a visita de anjos do Senhor que vão anunciar a Sara: daqui a 1 ano você vai ser mãe. Ela ri, e depois ela mente, dizendo que não riu. E aqui tem um hiato que vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra, do versículo 16 até o capítulo 19, 18, 16 até o 19. E nós chegamos ao capítulo 20. E essa sessão eu chamo: será que Deus precisa de ajuda? Veja, irmãos, as mentiras de Abraão são famosas na Bíblia. Abraão foi para o Egito com Sara e mentiu, dizendo para ela que ela deveria dizer que era sua irmã, que não era sua esposa. Depois ele vai para Gerar, aqui no capítulo 20, e ele diz para ela: diga para os homens de Abimeleque que você é minha irmã, porque senão vão me matar para ficar com você. Sabe como é que isso se chama, irmãos? Incredulidade. Abraão não creu que Deus poderia protegê-lo com a sua esposa naquela terra onde o Senhor disse que ele deveria ir peregrinar. Então veja, Sara mente, Abraão mente. Quem foi a única pessoa que não mentiu aqui nesse enredo? Agar, a escrava egípcia. Deus tem senso de humor ou não tem? Não é extraordinário, irmãos, a gente perceber o tamanho da graça de Deus? Como Deus é misericordioso e bom, como Ele lida conosco, e como Ele nos inclui na sua promessa, como Ele nos inclui na sua aliança, e como Ele cuida de nós apesar de nós sermos tão fracos,
de nós mentirmos, de nós tentarmos enganar, ludibriar, disfarçar. Mas mesmo assim, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda. Mas veja, essa coisa de tentar ajudar a Deus não dá certo. A teologia chama isso de sinergismo. É quando você tenta ajudar a Deus fazer cumprir as suas promessas. Eva tentou fazer isso. Se você ler no capítulo 4, versículo 1, a Eva vai dizer assim, quando Caim nasce, ela diz, ele se chamará Caim, porque eu gerei com a ajuda do Senhor. Olha só. Ou seja, o Senhor me deu uma mão, mas fui eu que fiz. E eu pergunto para você, esse Caim, deu alguma coisa certa na vida dele? Isso é o sinergismo. É quando nós tentamos ajudar a Deus, meus irmãos, nunca sai o que presta. É só desgraça. Aqui nós temos esse contexto de alguém que está tentando ajudar a Deus. Sarai, Agar e Abraão. Abraão mente para tentar ajudar Deus a livrá-lo dos perigos que ele corre. Sara mente porque Deus fez a promessa e ela, ao invés de crer em Deus, ela creu em si mesma, creu em Agar, mas não creu na promessa de Deus. Onde é que isso vai dar, hein, irmãos? Capítulo 21, chegamos aqui no nosso texto. E eu chamo essa parte de quem ri por último. Já falei disso aqui, né? Capítulo 21, a partir do verso 1, o que é que nós vamos ver aí? Acompanhe comigo, por favor. Isaac nasceu. Quem está rindo agora? Deus. Deus é que está rindo. Versículos 1 a 7. Agora, Isaac nasceu, a promessa se cumpriu. E é interessante que a Sara, ela ainda diz no versículo 7, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Agora ela está rindo de novo, mas não é de deboche. Ela está rindo porque ela está maravilhada com o que Deus fez. Então, irmãos, o texto é cheio de detalhes que são importantes para a gente entender a narrativa. E aqui a crise familiar vai ser instaurada. Dos versículos 8 a 13, o que é que nós vamos ver? Agora, quando o Isaac começa a crescer, o Ismael já é um rapazinho. E o texto vai dizer que Ismael zomba de Isaac. Então aqui nós temos o riso versus zombaria. O riso dos eleitos, o riso de Sara, que percebe a graça e a misericórdia de Deus, apesar das fraquezas e incredulidade dela. E a zombaria daqueles que são os filhos da sinergia, daqueles que são destinados a viver apenas pela força do seu braço, por confiar apenas em si mesmos e não em Deus. E Deus demonstra mais uma vez o seu compromisso com a sua aliança, porque embora ele tenha reiterado o seu pacto apenas com o filho da promessa, da mulher livre, conforme Paulo vai dizer em Gálatas, não é? Que é o filho, segundo o Espírito de Deus, Isaque, ele não deixa de estender a sua graça comum ao descendente por meio da carne, que é o filho da escrava, Ismael. E nos versos 14 e 21 é isso que nós vemos. Abraão se levantou de madrugada, mais uma vez em obediência às deliberações de Sara. Ele pega um odre de água que era um saco feito com couro, que era usado tinha uma rolha na ponta, e era usado para guardar água, uma espécie de cantil enorme. E ele colocou aquilo nas costas de Agar e disse, minha filha, segura na mão de Deus e vai. Porque não tem mais lugar para você aqui, a Sara não quer mais você em casa, e mandou a mulher embora com o seu filho. E diz o texto que ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba, e quando a água acabou, ela colocou o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se, foi sentar à distância de um tiro de arco, porque ela não queria ver o menino morrer. Mas ali acontece algo extraordinário, o menino clama ao Senhor.
Você percebe, de novo? Em algum momento aqui da narrativa, em algum momento nós falamos de Abraão clamando a Deus? Em algum momento nós falamos de Sara clamando a Deus? Não. Mas Agar clama a Deus. Ela não mente em nenhum momento. Ismael clama a Deus. E então, o rapaz iria assim prosperar em condições adversas, mas ele teria de viver da mesma forma que foi gerado pela força da vontade humana. E a sua história, sua descendência, sua herança neste mundo seriam guiadas por essas características genéticas que ele recebeu como fruto de toda aquela trama por meio da qual ele foi concebido. Então, Ismael é o protótipo do homem carnal, que vive apenas pela força do seu braço. E aqui, meus irmãos, gostaria de pensar em alguns pontos para a nossa edificação, como isso toca as nossas vidas e de que modo isso toca aos nossos corações na nossa realidade hoje. Eu gostaria que você fosse comigo até Gálatas, capítulo 3. E aqui nós vamos concluir a nossa reflexão. Aliás, Gálatas capítulo 4, perdão. Versículo de número 21. O apóstolo Paulo diz assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então veja como Paulo faz a leitura de toda essa história de Sara com Abraão e Agar. E ele faz essa leitura no contexto de uma outra afirmação que ele vai fazer, quando ele vai mostrar que a promessa que Deus fez, ela se referia a um descendente. E ele vai dizer que esse descendente, no cumprimento final e pleno da promessa, não era Isaque, mas o próprio Cristo. Depois você pode ler aí o capítulo 3, e o capítulo 4 ele vai explicando isso tudo muito direitinho. Então, irmãos, vejam como o texto antigo é lido na perspectiva de Paulo, e Paulo então mostra que essas 2 histórias, esses 2 nascimentos, eles prefiguravam a lei e a graça de Deus. Eles prefiguravam a lei do Monte Sinai, que por si não pode salvar, mas eles também, esses eventos prefiguravam o advento de Cristo, Cristo que é o verdadeiro filho da promessa. E é aquele por meio do qual Deus, de fato, pôde cumprir plenamente a promessa a Abraão, porque por meio de Cristo, de fato, a família de Abraão se tornou numerosa, grandemente numerosa, porque agora Abraão é pai de milhares e milhões de milhões.
aqueles que creem em Cristo Jesus. Essa é a visão do Apocalipse. Uma grande multidão de milhões e milhões, milhares de milhares, de todos aqueles que creem em Cristo. Então, Cristo é o descendente. E o texto está mostrando para nós aqui, irmãos, que existe uma distinção muito clara entre os filhos da escrava e os filhos da mulher livre. Mas ainda assim, eu volto com você lá à situação de Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaque. A conclusão que nós tiramos de tudo isso, irmãos, é que Deus permaneceu fiel às suas promessas e leal em cumprir a sua aliança durante todo o tempo. Durante todo esse processo que nós esboçamos aqui, desde o capítulo 15, Abraão mudou muitas vezes, Sara mudou muitas vezes, tudo mudou, mas Deus permaneceu o mesmo. Deus não mudou as suas promessas em nada, e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Mas veja, as más escolhas de Abraão e Sara tiveram consequências. E eles precisaram lidar com essas consequências. Gerou crise familiar, um entrave difícil de ser resolvido. E mais, Deus não deixou de abençoar Ismael, porque Ismael também era descendente de Abraão na carne. E ele prometeu a Abraão que ele iria cuidar de Abraão e dos seus descendentes. Então, meus irmãos, a conclusão que nós chegamos é que não vale a pena tentar ajudar a Deus a cumprir as suas promessas e os seus propósitos em nossas vidas. Então eu quero pedir uma coisa a você nessa noite: não ajude a Deus. Não ajude a Deus, deixa Ele ser Deus na sua vida. É isso que Martinho Lutero dizia para as pessoas que perguntavam a ele: como você conseguiu derrubar esse império tão poderoso? Martinho Lutero dizia: eu não fiz nada, eu apenas deixei Deus ser Deus. E meus irmãos, quando nós deixamos Deus ser Deus em nossas vidas, tudo vai bem. Pode demorar? Pode. Isso pode. Deus tem senso de humor? Tem, e Ele tem bastante. E Ele pode nos levar por caminhos que nós não queremos ir? Pode. Foi o caso de Abraão. 100 anos. Agora sim, Abraão, você está pronto. Senhor, está brincando comigo, né? 100 anos. 100 anos. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque tudo que Deus queria fazer na vida de Abraão e na sua descendência, em tudo, algo deveria ficar muito claro. Sabe o que é? É Deus que está fazendo. Não é o homem que está fazendo. É Deus. Então, Abraão precisava se livrar daquela situação que ele criou com Sara, que dava essa ideia de um sinergismo na ação de Deus e na concretização dos planos de Deus, mas Deus não precisa da nossa ajuda. E nós não podemos ajudá-lo, porque todas as vezes que a gente mete a nossa colher no meio, a gente estraga. Entende? Por mais boa intenção que nós tenhamos, irmãos. É claro que Sara teve boa intenção. Mas você já viu aquele ditado de boa intenção? Já ouviu? Não está na Bíblia. Também não devia estar. Mas é um ditado bastante correto, não é verdade? Porque a gente vê o cumprimento dele o tempo todo nas vidas das pessoas. Mas escolhas levam a consequências desastrosas, irmãos. E as piores escolhas que nós podemos fazer é agir sem a direção de Deus. Confiando na nossa sabedoria, no nosso entendimento, confiando nas circunstâncias. Está tudo convergindo para esse fim. Olha, Agar está aqui, eu sou a senhora dela, eu tenho direito, a regra diz que eu tenho direito, o costume diz que eu tenho direito. Abraão precisa ter um filho, Deus falou que ele precisa de um filho para herdar. Tudo começa com aquela choramingueira do Abraão nos ombros de Deus.
Deus diz para ele, olha, eu vou fazer isso. Aí ele diz, Senhor, o que adianta se é o meu servo Eliezer que vai herdar tudo? Parece a gente, né, irmãos? Deus fala, confia. E a gente, Senhor, mas está chegando. Confia, Senhor, está chegando. Confia, Senhor, está pertinho. Confia, Senhor, vai chegar. E Deus fala, confia. É por isso, irmãos, que Jesus ressuscitou dos mortos. E é por isso que Ele nos deu a convicção de que nós vamos ressuscitar dos mortos. Sabe por que essa promessa é importante? Porque isso significa, meus irmãos, que nem a morte pode nos separar dos propósitos de Deus para nós, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo nos assegura, Romanos 8:39. Então eu digo para você, o que é que você teme? Eu temo sofrimento. Realmente, não é? Se fosse assim, tipo, desligar um botão e tudo se acabasse, não é? Certa ocasião eu fui ao médico e ele falou para mim, olha, sua pressão sobe só enquanto você dorme. Eu falei, e aí? Você vai ter que tomar um remedinho, porque você pode morrer dormindo. Eu falei, pronto, se eu não tivesse vindo ao médico, eu não tinha descoberto isso. E o Senhor podia me chamar dormindo, não ia ter sofrimento nenhum. Agora que eu sei, eu vou tomar um remédio e corro o risco de ter uma morte horrível. Olha os pensamentos que passam pela cabeça da gente. Essas são as loucuras do crente, faz parte. Mas enfim, meus irmãos, não há o que temer. Nós cremos num Deus que é poderoso para fazer o que é impossível à nossa mente. Meus irmãos, nenhum ser humano, ninguém, nenhum cientista, ninguém poderia dizer que Deus iria conseguir fazer com que um casal de 100 pudesse gerar um filho. Nem naquela época. Hebreus diz que Abraão estava morto. Mas Deus diz, olha, até os mortos podem gerar filhos se isso estiver dentro dos propósitos de Deus. Então, irmãos, vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena entregar a Ele as nossas angústias, as nossas ansiedades, vale a pena entregar a Ele as nossas inquietações, as nossas preocupações, vale a pena entregar a Ele a nossa insegurança, as nossas dúvidas, aquilo que assola o nosso coração, porque Ele cuida bem de tudo. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, eu quero deixar 3 aplicações para nós nessa noite. A primeira delas é que na nossa relação com Deus, irmãos, nós sempre devemos levar em conta que Ele é suficiente. Ele é suficiente para fazer tudo o que é necessário em nossas vidas para que os seus propósitos se cumpram em nós. Porque Ele pode fazer o impossível. Jesus disse assim, olha para os pássaros, olha para os lírios. Se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de vocês, que valem muito mais do que os pardais? É uma questão de lógica, irmãos. A fé não é um salto no escuro. Salto no escuro é maluquice. A fé é um salto nos braços de um Deus que é Pai, que é poderoso, que é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E Ele prometeu cuidar dos seus. Eu digo para você, se Deus cuidou de Ismael, não vai cuidar de Isaac? Se Deus cuidou do filho da escrava, não vai cuidar do filho da livre? Eu pergunto para você, se Deus faz brilhar o seu sol, e Ele faz chover, e Ele cuida do injusto, do ímpio, do perverso, Ele não vai cuidar de você que é filho dEle? É óbvio que sim. Então, irmãos, vamos dar mais crédito a esse Deus. E vamos deixar de estar inquietos com as preocupações da vida.
Vamos deixar de perder noite de sono por causa dos problemas. Isso não quer dizer que você não tem que sair amanhã de manhã para trabalhar, que você não tem que bater cartão na firma. Isso não quer dizer que você não tem que ser um funcionário dedicado, fazer o seu melhor, porque o seu patrão é um instrumento de Deus para abençoar a sua vida com o teu salário. Não quer dizer isso, não. Isso não quer dizer que você não tenha que ir ao médico quando você estiver sentindo uma dor, não quer dizer que você não tenha que ter preocupações básicas e triviais no dia a dia com as suas responsabilidades. Eu estou falando aqui de ansiedade. Eu estou falando aqui de perder noite de sono por causa de coisas que nós nem podemos resolver. Então, ao invés de você perder a noite de sono, antes de dormir, passa um tempo de joelhos falando com Deus. E entregue a Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. A segunda aplicação, meus irmãos, Cristo prometeu que estaria conosco até o fim, até o cumprimento da sua promessa no fim dos tempos. Ele prometeu cuidar de nós. Se tão somente nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso significa que Ele pode cuidar de nós até quando nós errarmos, como Agar errou, como Sara errou, como Abraão errou. Deus pode cuidar de nós. Uma vez na faculdade, um professor que era relativamente cristão, que significa ser um ateu, né, basicamente, ele falou, Abraão mentiu 2 vezes. Isso mostra que o plano de Deus não é tão perfeito assim. A questão é que aquele professor não entendeu que o que Deus faz por nós, irmãos, e através de nós, Ele faz porque Ele é bom. Não é porque nós somos bons. Ele faz porque Ele é perfeito, não é porque nós somos perfeitos. Ele faz porque Ele nos ama, não é porque nós o amamos. Ele faz porque Ele decidiu fazer para o nosso bem, porque Ele nos escolheu para isso, não é porque nós merecemos. E muito mais essas falhas de caráter de todos esses homens do passado. É por isso que eu não gosto daquele título que a Sociedade Bíblica colocou lá no capítulo 11 de Hebreus, de heróis da fé. Não foi o autor bíblico que escreveu isso, não, irmãos. Foi a Sociedade Bíblica. Porque na fé não tem herói. Na fé existe gente de carne e osso como nós. Foram homens como nós, falhos. Tiago conserta, né, essa ideia errada quando ele diz, olha, Elias foi um homem sujeito a fraquezas como nós, e ainda assim ele orou, o Senhor fechou os céus, e depois ele orou de novo, e o Senhor mandou chuva. E você sabe quem era Elias, não sabe? Aquele menininho manhoso que ficou enfiado numa caverna, falando, Senhor, mataram todo mundo, e eu agora, só eu sobrei. Olha, Senhor, como eu sou ótimo, só eu fiquei aqui, Senhor, o Senhor tem que me dar um prêmio. E Deus disse para ele, vai trabalhar, meu filho. Sai dessa caverna, vai ungir Jeú como rei de Israel, vai ungir Eliseu, o profeta, em teu lugar, porque daqui a pouco o teu tempo também já vai acabar. Então, irmãos, se Deus usou esses homens, se Deus fez na vida deles, não vai fazer nas nossas vidas. Deus não pode nos usar? Claro que pode. Então, o Senhor, Ele está conosco para nos ajudar até nos nossos erros. Que Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo. E por fim, irmãos, o Senhor nos chama também para que nós sejamos instrumentos em suas mãos para amparar as pessoas que fizeram más escolhas e que estão no deserto. Porque a nossa atitude para com essas pessoas é sempre uma atitude de reprovação e juízo, né? Não mandei fazer isso. Agora, eu sou muito bom, mas se me aborrecer, acabou. Você já escutou isso por aí, né? Aqui ninguém nunca falou isso, eu sei. Mas por aí tem muita gente que fala, sabe?
Não, eu sou assim, eu faço bem, eu vou até certo ponto, mas se me traiu minha confiança, acabou. Ó, acabou. E eu digo para você e para mim mesmo, vamos nos olhar no espelho, irmãos. Imagine se Deus fosse nos tratar dessa maneira, hein? Já estaríamos todos perecendo na eternidade. Mas o Senhor é tão misericordioso. Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Que Ele olha para nós e diz, filho, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém? Então vai e não peques mais. Não é, irmãos? Então o Senhor nos chama a sermos misericordiosos como Ele é misericordioso para conosco. Ajudar pessoas que estão lá no deserto porque fizeram escolhas difíceis na vida, assim como nós também fazemos as nossas. Mas Deus usou de misericórdia conosco, então nós também podemos usar de misericórdia para com estes. Amém, irmãos? Vamos orar? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos pensar um pouco naquilo que acabamos de ouvir, irmãos. Glória a Deus. Se você souber a letra, eu convido você a cantar comigo. Diz assim: se o inimigo te vem acusar, com teus pecados te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, toda a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar deste amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais.
consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, toda a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Glória a Deus. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque podemos confiar na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor por nós, Senhor. Senhor, quantos são os nossos tropeços nessa caminhada da fé, Pai querido? Quantas vezes, Senhor, fazemos escolhas erradas, porque deixamos de confiar em Ti para confiar em nós mesmos. Desprezamos a Tua sabedoria, desprezamos o Teu conhecimento perfeito para apostar na nossa capacidade, no nosso discernimento tão limitado, Senhor. Ó Deus, perdoa toda a arrogância do nosso coração, toda a vaidade, todo o orgulho, quando nós abrimos mão de confiar em Ti, para depositar a nossa confiança em pessoas, em instituições, no dinheiro, ó Deus, nos diplomas, na nossa capacidade humana. Tem misericórdia de nós. Leva-nos para o lugar do arrependimento nessa noite, para o lugar do quebrantamento, da humildade. E permita, Senhor, que em nossas mentes esteja sempre acesa, ó Deus, a chama da lembrança e da certeza de que o Senhor é um Deus perfeitamente suficiente para tudo que nós precisamos. Na verdade, o Senhor é muito mais, muito mais, muito mais do que nós precisamos, do que nós imaginamos, do que nós cogitamos. O Senhor vai além e excede a tudo que pode passar pela nossa mente, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos e leva-nos ao lugar da humildade, da confiança em Cristo Jesus, que nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, buscando em primeiro lugar o Seu reino, a Sua justiça, a Sua palavra, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas, é a Tua promessa. O Senhor cumpre as Tuas promessas. Nenhuma delas cairá por terra sem se cumprir. Ó Deus, dá-nos a Tua graça, para que nós também sejamos misericordiosos, ó Deus, e nos despojemos, Pai, de toda autossuficiência e de todo engano, pensando que nós somos bons o suficientes para julgar quem quer que seja, porque não somos, Pai. E sempre que nós apontamos o dedo para alguém, Senhor, nós estamos condenando a nós mesmos, com a nossa falta de compaixão e misericórdia. Então, perdoa-nos também, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a sermos sensíveis à dor do outro, mesmo que sabemos que esse outro tenha feito escolhas tão erradas, e mesmo que essas escolhas erradas tenham sido feitas depois de um conselho nosso, que nós possamos ser misericordiosos como o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Que nós sejamos bondosos por causa da Tua bondade, que ela possa transbordar em nós e alcançar o outro que precisa de compaixão e graça, assim como nós precisamos, ó Deus. Então ajuda-nos, Senhor, a ajudar também aquele que precisa, estendendo a ele o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, nós oramos assim, te agradecendo pela Tua aliança, porque o Senhor nos incluiu nela, porque o Senhor nos chamou para fazermos parte também da grande família de Abraão, e em Cristo Jesus nós somos filhos de Abraão, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele, das suas grandes e preciosas promessas, da herança que está reservada para nós, naquele grande e glorioso dia, quando nós receberemos o grande galardão que está preparado para os que Te amam. E o maior de todos será o próprio Cristo. Estar diante dEle, vê-lo como Ele é, vê-lo com os nossos olhos, tocar nele, andar em Sua presença, desfrutar da Sua comunhão plena e perfeita.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.